Quantas pessoas aí adorando, cantando por valores absurdos. Mas chegará um dia qual o Pai, o Criador, que não toca numa missão. Cada um ele chamou um propósito específico na face da terra. Não adianta você fugir e se esconder de Deus, porque Deus um dia, a Bíblia fala que todo ele se dobrará de toda língua. Só o Senhor é Deus. E lá não tem grande, pequeno, não tem rei, não tem pobre. Lá não tem branco, não tem preto. Lá cada um dia terá que dar conta a Deus pela essa vida que Ele deu a gente. Então você será chamado de cada desviado, afastado do Senhor. Porque chegará um dia a qual será tomada a igreja, o Senhor será tomado sobre a face da terra. E a Bíblia fala que correrão o homem de um lado para o outro, procurando Quem é que não melhorou até hoje? O cara que mais ficou no poder foi o Juiz lá. será tomada a terra, o que faz o homem cortar o caminho do Senhor é quando o Espírito Santo palestra, como palestra no Espírito do homem. Só se vê roubo. Botou o dedo de propósito. Esse dia Deus, agora que sabe, Ele marcou esse dia especial para que Ele pudesse reencontrar contigo, porque o homem sempre ele foge da chamada de Deus, porque não é fácil ninguém quer largar o seu pecado, a sua bebida, a sua droga, a sua prostituição, alimentar o desejo da sua carne. Mas um dia esse Espírito que Deus deu sobre nós, que é naquele boneco, a sua imagem, a sua semelhança, para que o homem pudesse realmente adorá-lo a Deus, chegará um dia a qual nós queremos que dar conta a Deus. Jesus chamou seus 12, instruiu a eles, deu entendimento, chamou discípulo, depois apóstolo. E Deus quer fazer de você um discípulo dele para que você venha conhecer a grandeza de Deus. A Bíblia deixa bem claro aquilo que os olhos não viram, não subiu no coração do homem, foi que Deus preparou para aqueles que aguardam e esperam a volta do Senhor. Essa volta as pessoas pensam que como vai chegar, vai testar e o sinal está fazendo. Guerra, fome, pai contra filho, filho contra pai, mortandade, estrupa, isso acontecendo, isso aí é a maldade do homem. A Bíblia fala que o homem falou que, Jesus falou que o homem é mau desde a sua infância. A maldade do homem está se superando toda a bondade. Ele é o Criador. Não há Maria, não há João, não há Pedro, não há José. Jesus falou em meu nome. Não é nome de homem nenhum, não é entidade, não é somente um Todo-Poderoso. Jesus falou ainda, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não falou Pai, ele falou vem, porque Ele é a porta. Ele é a porta das ovelhas. Ele falou que Ele que entra por mim achará pastagem. Então aquele que aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador, a vida dele é transformada, é mudada. Aquele que bebia não bebe mais, fumava, matava, agora não faz mais isso porque o Espírito Santo, o agente percussor de Deus, agora ele entra no coração do homem e faz uma mudança radical. E lá não tem como o homem questionar contra o propósito de Deus. O homem agora ele é transformado quando a palavra de Deus, a palavra da regeneração, da transformação, agora ela entra na vida do homem ali. O homem passa a ser agora uma nova criatura, agora ele já não vê mais Deus como seu Criador, mas vê como Pai. O próprio Deus fala que ele já não vos chamo mais agora de servo, mas sim de meus filhos amados. Então, quando eu sou filho de Deus, você passa a ser, quando você aceita Ele como seu Pai, como Criador, como seu mentor, como aquele que guia os teus passos, enquanto você está andando pelos seus próprios caminhos, a sua vida é só de derrota. Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. O homem sem Deus, ele luta, ele tenta sair do seu buraco, do seu caos, mas cada vez ele vai se aprofundando. A Bíblia fala que o discípulo ali estava em meio à tempestade no barco ali. Jesus estava no barco com ele, mas estava ali descansando, a missão dele era muito grande. E veio uma tempestade de alto mar, Pedro com os demais pescadores ali, falou, não estamos acostumados com esse mar, já estamos acostumados com tempestade. Mas a Bíblia deixa bem claro que quando ali eles viram que não tinha jeito mais, despertou o mestre, falou, mestre, acorde que nós estamos perecendo. A Bíblia fala que Jesus levantou, olhou para o mar, a tempestade e falou, vento, te aquieta-te, mar cessa. E a Bíblia fala que houve bonança naquele barco ali, naquele barco ali. Então o que Deus quer falar para nós nesse dia? Jesus quer falar que quando ele entra na vida do homem, a abundância, a transformação, a mudança, aquela pessoa que era brigão, batia, matava, agora com o Espírito Santo, ele entra na vida do homem ali, há uma transformação, há uma mudança, porque essa é a ação do Espírito Santo. Ele entra no coração, Jesus falou, eis que eu estou à porta e bato, ele não possa.
diabo veio para matar, roubar, destruir, mas a Bíblia fala que Jesus, ele veio para nos dar vida, e essa vida é a vida com abundância, paz. Paz, quando eu falo a vida com abundância, não é dinheiro, a Bíblia deixa bem claro que o dinheiro é a raiz de todo mal. Não é dinheiro que traz felicidade, não é viagem, não é conta bancária gorda, mas é Jesus. Jesus falou que ele é a paz, ele é o príncipe da paz. As nações estão tentando assinar a ONU aí, a paz mundial. E aí a Bíblia fala, quando disse é a paz, eu virei repentinamente. Então Jesus, ele está voltando, querendo você ou não, aceitando ou não, ele vai voltar, ele vai cumprir. Ele falou, vou para o Pai, mas voltarei para buscar vós, para onde eu for, vós estejais também comigo. E ele tem um lugar reservado para aquele que aceita ele como seu único e suficiente Salvador. Ele tem um lugar reservado, descanso eterno. A Bíblia fala, mas aquele que rejeitar a salvação, a Bíblia fala onde que ali o fogo não se apaga, o bicho não cessa ali haverá tormento para aquele que rejeita a palavra da salvação. Ela é gratuita. Hoje estamos vivendo o tempo da graça, mas chegará um dia que essa graça ela será tomada, ela sairá. Então o homem vai correr de um canto para o outro, buscando realmente a vida eterna, a salvação, mas não vai encontrar, porque o Espírito que convence o homem, ele vai ser tomado da terra, e aí será somente, somente pela carne. Agora o homem que aceitava na graça agora vai ser perseguido e vai ser morto. Muitos aí estão sendo perseguidos, mortos, muitos cristãos. Por quê? Porque ele matou? Não, porque ele aceitou Jesus. Na Nigéria lá, uma derrota lá, muitos cristãos sendo mortos lá, sendo enterrado, viu? Sabe por quê? Ele não matou, ele não roubou, ele não fez nada, porque ele aceitou Jesus, saiu da seita do islamismo agora para aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ali também vimos ali que na Coreia do Norte ali, o governo de lá também está matando os cristãos. Por quê? Porque ele roubou? Não, porque ele aceitou Jesus como seu Salvador, porque a palavra ela confronta o homem, a palavra vai contra o pecado do homem, a palavra vai contra os desígnios mal do coração do homem. Mas quando o homem realmente ele deixa a palavra entrar, deixa Jesus entrar e fazer morada, ali a mudança, ali a transformação. Glória a Deus, nós agradecemos porque um dia andávamos nós pelo vale da sombra da morte e veio a tão grande salvação. O amor de Deus, a Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça e veio a salvação através de Jesus. A Bíblia fala que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer, todos pecaram e destituídos também da glória de Deus. Então não tinha homem, não tinha Moisés, não tinha Abraão, todos quando Deus levantou, todos eles erraram. E aonde que Deus veio e enviou o seu único filho para que morresse por nós, através do seu sangue, vicário da cruz do Calvário, nos redimiu do nosso pecado. Então você que está passando, você que está passou uma turbulência, um deserto na sua vida, esse dia de sábado é o dia aceitável do Senhor. É um dia de você retornar a aliança que foi quebrada no dia lá no passado. Porque você vivia bem, cantava na igreja, pregava, orava, era uma bênção. E talvez um laço na tua vida veio, não sei, uma decepção amorosa. Talvez ali uma porta de emprego que você queria e não veio no teu tempo. Pois Eclesiastes capítulo 3 fala que há um tempo determinado para todas as coisas na face da terra. O homem muitas vezes quer que Deus seja o seu serviçal, mas não, tudo há um tempo determinado. Deus escolheu nós e determinou um tempo para nós sermos abençoados. E muitas vezes o homem, por a sua correria cotidiana, ele quer que Deus dê a ele a bênção no tempo dele. Mas Eclesiástico deixa bem claro que há um tempo, espera o tempo de Deus, ele está chegando, a bênção está a caminho. É somente você confiar e olhar somente para ele, você não vai desviar. Muitas vezes olhamos para o homem, para o pai, para a mãe, para a esposa ou para o pastor, mas sabemos que do alto que vem o nosso socorro. O salmista falou, elevo meus olhos para os montes, que de lá virá meu socorro. Sabia que o socorro vinha de Jerusalém, de Israel, lá é onde vinha a promessa do grande Deus. Então ele está te esperando, ele está de braço aberto, esperando você retornar. É o dia de hoje, talvez o amanhã falar, não, amanhã eu vou, amanhã eu retorno, mas a Bíblia fala que o amanhã, ele não te pertence. O homem faz um projeto, faz um plano, mas a Bíblia fala que da boca de Deus vem a resposta certa. Então você que está planejando fora dos planos de Deus, chega de ser frustrado, chega de viver em decepção. É o momento de você pegar agora a sua vida e entregar
deixar Deus governar, deixar Deus administrar o seu deitar, o seu levantar, porque a Bíblia fala que Deus fez o homem para adorar, a mulher para o adorar, mas o diabo vendo ali a imagem e semelhança de Deus, agora o diabo tem induzido muitos homens a querer ser mulher, mulher querer ser homem, inversão de valores, homens querendo usar roupa de mulher, mulher querendo usar roupa de homem, mas a Bíblia fala que um dia tudo isso terá que dar conta a Deus. Deus não adianta, o homem nunca vai gerar uma criança, e uma mulher também que quer ser esposa nunca vai poder gerar outra mulher, uma criança e outra mulher, porque Deus fez o homem e a mulher para que fosse uma família, não para que fosse uma aberração na face da terra. Deus nos amou para adorá-lo, e a família é projeto de Deus. Se a tua família está destruída, algo entrou, talvez um trabalho fosse feito, obra de macumbaria, mas no dia de hoje o Espírito Santo clama e fala no teu coração. Deus é poderoso para desfazer o mal, para quebrar as maldições, jogar por terra todas as palavras que tem profetido da tua vida, o teu trabalho não vai crescer, não vai prosperar mais no dia de hoje. Diz a palavra de Deus que Ele veio para desfazer, arrebentar os laços, as correntes do adversário, porque Ele nos chamou para uma tão grande obra. Mas o diabo, o nosso algoz, o adversário, dia e noite, tem falado que você não tem jeito, que você vai morrer na droga, vai morrer na prostituição, no homem sexualino. Não! Deus criou o homem à sua imagem para adorá-lo, e Deus tem o prazer de ver o homem feliz. É o homem que ele escolhe os seus próprios caminhos, o homem que escolhe realmente o que ele vai fazer. E a Bíblia fala que tem caminho que aos olhos dos homens parece perfeito, mas o final é o quê? É morte espiritual. É aquele que tinha paz não tem mais, porque o homem, ele projeta a sua vida, ele faz planos fora de Deus, e o homem muitas vezes ele se frustra, o homem muitas das vezes fica decepcionado, mas quando o homem entrega o caminho ao Senhor, Deus cuida, Deus maneja, Deus aprova, Deus joga por terra os obstáculos, porque você entregou a tua vida na mão do Criador. Então a Bíblia fala que operando o Senhor, operando Deus, quem impedirá? Não tem ninguém que possa impedir o propósito de Deus na tua vida. Mas enquanto você falar que não precisa de Deus, que você não depende de Deus, mais ainda o teu caminho vai se aprofundando, vai se afinilando agora, porque o homem sem Deus ele não é nada, ele é vazio, ele não tem uma casca só de aparência. Mas quando o homem tem Deus, com o seu pouco, com o seu pouco poder monetário, ele consegue ter alegria, consegue ter paz, que a paz não está inserida em coisas materiais, mas a paz está inserida num coração contrito com Deus, um espírito que volta a tua adoração a Deus. Aí sim o homem consegue encontrar paz. Mas no dia de hoje é o dia que ele chamou para te abraçar e falar: filho meu, eu tenho uma contigo, propósito, você pode até te afastar de mim, mas eu nunca me afastei de ti. Quantas vezes tem recebido livramento na tua vida e tu tem que falar: porque eu sou o cara, eu sou a mulher esperta? Não, não é porque Deus, Ele tem te guardado, Deus tem te protegido, as mãos dele têm dado livramento a você. Não é porque você é bonitinha ou bonitinho porque você fala bonito, não, é porque o amor de Deus é tão grande que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que não crê nele, mas tem a vida eterna. Então Deus chamou nós para um propósito definitivo: adorá-lo, viver em paz. Mas o homem muitas vezes ele escolhe o pior caminho para chegar a Deus. Deus não tem prazer de ver o homem sofrer. Deus não chamou para o homem viver sofrendo, Deus chamou para viver em harmonia para com Ele, harmonia com todos. Tiago fala que se for possível nós ter paz com todos, mas muitas vezes você não consegue achar paz com ninguém. Para você está tudo errado, para você está tudo fora realmente dos caminhos. Sabe por quê? Você está caminhando agora com a sua visão carnal. Agora deixa Deus agora entregar a visão dele na sua visão. Você vai conseguir ver a sua vida, que você vai ter uma vida miserável, uma vida agora de tranquilidade. Porque quando você começa a enxergar agora com a visão de Deus, agora você consegue ver nas mínimas coisas a bondade e a misericórdia de Deus no alcance das nossas vidas. Por isso, no dia de hoje, é o dia que Deus realmente preparou para que você pudesse passar aqui no centro de Angra, para poder ouvir essa palavra, para poder retornar ao caminho do Senhor, porque tão grande obra que você deixou para trás lá, está escrita lá, ninguém vai tomar o teu lugar. Mas já botaram o outro no meu lugar? Não, botaram o outro lá em outro lugar, mas o teu lugar está guardado, separado, preparado, para quando você voltar, entoar ali o que você fazia, cantava, regia na igreja. Hoje é o grande dia. Então Jesus chamou os seus 12 para uma missão, e não adianta, se você, quanto mais você fugir da chamada de Deus, dos desígnios de Deus, do propósito de Deus, ela é árdua, sim, ela dói, mas a Bíblia fala que aquilo que os olhos não viram, não subiu o coração do homem, foi o que Deus preparou para aqueles que aguardam e esperam a sua vinda.